Se você estava procurando uma resenha sobre o livro do Vicente Falcone, você veio no vídeo certo. Porque esse livro aqui, apesar de ser um livro sobre um personagem que fala sobre gestão para as empresas melhorarem a sua eficiência, melhorarem a sua lucratividade, esse daqui é um livro totalmente leve. Ele tem um total de somente 12 capítulos, né? Então se você ler um capítulo por dia, em 12 dias você já consegue estar matando ele. E mais que isso, ele é um livro não muito técnico, porque apesar de ser um livro sobre gestão, ele tem algumas poucas imagens que falam os métodos deles, né? Tipo assim, essa daqui é uma das marcações. Esse daqui eu não entendi pra falar a real, esse daqui eu teria que ver uma fonte externa pra mim entender. Mas daqui é o PDCA, que é uma forma de gestão que o pessoal usa. Daqui é outro, só que ele é um pouquinho mais complexo, né? Porque, tipo assim, ele tem várias camadas do PDCA, aí ele muda pra outra parada e outra parada, então é uma coisa bem mais técnica esse aqui. Esse aqui geralmente é o que eles usavam na empresa, tipo assim, faz um PDCA para ver qual que é o problema, a solução, papapá, e depois disso criar uma nova organização, um novo sistema. Esse daqui já é uma que fala sobre como que ele fez café, uma coisa bem interessante. Então é um livro que tem muito pouco sobre gestão, né? Mas sobre os bastidores da empresa, alguns trabalhos que ele fez. Essa aqui é a questão do livro. E o bacana desse livro aqui é que ele mostra como que o pessoal fundou a Indege, né? Que foi o Vicente Falcone e o José Godoy. E depois se dividiram em duas empresas, né? Que se tornou a Falcone, que tem um faturamento entre 10 e 300 milhões e conta com 700 consultores, e também a Aquila, que tem um faturamento entre 50 e 100 milhões e conta com 500 consultores. Eu até vou mostrar o site dela. Eu tô aqui na Falcone. Esse aqui é o site deles. Mostra a empresa, papapá. Então essa aqui é a empresa que originou, né? A Falcone, que é a empresa lá. Aí tem estratégias, operações, gastos digitais, segmentos, conteúdo, insights, sobre. E a gente tem a Aquila também, que tem um site bem interessante também. Aqui a Aquila aparece sobre a empresa. A Aquila eu já gostei dessa parte aqui que ele mostra, tipo, quantos clientes tem, quantos projetos, países atendidos, conta com os 500 profissionais que eu falei pra vocês, tem mais de 100 especialistas, então aqui a Aquila. E uma coisa que eu achei interessante também da Aquila foi que eles vendem alguns produtos, né? Então tem livros, não acho que eu tinha ido antes pra ir produtos, mas tinha uma aba aqui de produtos. Aí tem alguns livros técnicos, outras obras. Então a Aquila também é uma empresa bem formidável, né? Então contam com praticamente 300 milhões de faturamento, né? Que se a Falcone fatura 300 milhões e a Aquila 100 milhões, são duas empresas que juntas faturam 400 milhões de reais. Então acho que o conteúdo que tem aqui dentro não é uma coisa a se desprezar. Então, agora que eu fiz a intro, vamos para o conteúdo do livro. Mas primeiro, seja muito bem-vindo ao Dissecando Livros, eu me chamo Célio e aqui eu trago resenha de livros sobre desenvolvimento pessoal, biografias e coisas mais relacionadas a esse nicho, né? Então, se você curte esse conteúdo, já se inscreva no canal para ficar perto do que a gente posta. E na descrição eu coloquei o meu link de indicação da Amazon desse livro aqui. Então, se você for comprar esse livro, compra pelo meu link, que você não paga nada mais por isso e ajuda com o nosso crescimento aqui do canal. Então, vamos logo aqui pro conteúdo. Primeiro, a primeira parte do livro conta a história do Vicente Falcone, né? Que ele se formou na UFMG e ele chegou até a fazer doutorado nos Estados Unidos, né? Então ele é um cara bem cabeça e ele começou a trabalhar com gestão na Fundação Cristiano Ottoni, com empresas mineiras de metalurgia e siderúrgicas, né? Então foi assim que ele começou e por meados da década de 90 ali, ele junto com o José Godoy fundaram a Indege, né? Que é um Instituto Brasileiro de Gestão, alguma coisa assim. Assim que começou. Instituto, na verdade, INDEG significa Instituto de Desenvolvimento Gerencial. Então foi assim que eles começaram. E apesar deles terem começado na década de 90, eles já começaram com muitos clientes muito interessantes, né? Que no caso foi a Gerdau, a Brahma, Ambev, e ele também criou alguns métodos de meritocracia que são citados no livro Sonho Grande, né? O Falcone também é citado no livro do Sonho Grande. Então, é bem interessante o começo deles, né? Porque eles já começam com uma consultoria muito grande, porque ele já vinha com uma reputação muito boa da Fundação Cristiano Ottoni. Inclusive, eu até vou pesquisar se ela existe ainda. Inclusive, galera, essa fundação aqui, a Fundação Cristiano Ottoni, ela existe ainda. Então, tem soluções. Esse aqui que é o site deles. Então, eles ainda existem hoje em dia. A primeira empresa que o Falcone começou. A Fundação Cristiano Apoio de Pesquisa, Extensão e Inovação da FMG, mais de 50 anos oferece suporte técnico a essas atividades. Então, olha só que interessante, né? A primeira empresa que o Falcone trabalhou, ela existe ainda, né? Ela é bem forte pelo que dá pra ver aqui. Então, esse foi o começo dele.
O Falcone, ele usa um modelo de gestão que é o PDCA, que é fazer um plano, fazer, checar e ação, né, para ver melhorias. Então, é mais ou menos isso que ele faz. Ele tem gestão por diretrizes, gestão por metas, indicadores de desempenho, meritocracia, disciplina na execução. Então, ele faz todo um organograma de tudo que a empresa precisa fazer para chegar. Então, tipo assim, no livro ele fala que quando ele chega numa empresa, a primeira coisa que ele espera é que os diretores, as pessoas que estão encarregadas ali, falem quais são os problemas da empresa, para que dessa forma crie-se um plano de ação para resolver isso daí. Então é mais ou menos assim que a Falcone ou qualquer outra empresa de consultoria funciona, né? Você contrata o cara para ele resolver os problemas que você não consegue resolver sozinho, né? Então para isso que ele existe. Outro ponto sobre o livro é a atuação pública. Então ele atuou na educação de alguns estados, atuou na grande apagão, onde ele fez metas para todos os brasileiros, né? Porque na década de 90, ali nesses anos 2000, o Brasil teve um problema de abastecimento de energia, né? Pessoas mais velhas vão lembrar um pouquinho disso. Que o Brasil tinha que economizar energia, senão ia sofrer risco de apagão. E nesse capítulo aqui mostra como que foi esses bastidores, né? Mostra como que ele foi para Brasília, ele teve que fazer teste em hospitais, né? Porque os hospitais não podem ficar sem energia, só que o hospital tem gerador. Aí ele teve que testar todos os hospitais para ver quais conseguiam ter um sistema de gerador, né? Pra, tipo, pô, se cair energia no hospital, fodeu, né? O pessoal morre, porque tem gente que tá incubada. Tem gente que precisa de energia 24 horas ali para estar funcionando, né? Além do calor, né? Porque, não sei se já foi no hospital, mas é impossível um hospital que não tenha ar-condicionado, né? Porque eles fazem o prédio para ser o mais quente possível, parece. Então é por isso que eles precisam de muita energia. Aí ele cria meta para todos os brasileiros e essa foi a atuação no setor público mais notável dele até então. Depois disso ele não voltou a trabalhar, tem até um outro capítulo que mostra porque ele não gostou de trabalhar tanto na política assim, mas essa foi a atuação pública do Vicente Falcone. O quarto ponto sobre o livro é a Sadia. E a Sadia, eu até marquei no livro aqui, a parte que eles falam, mas mais ou menos essa parte aqui funcionava mais ou menos assim. Como a Sadia vendia em dólar, se o dólar tivesse cada vez mais alto, era melhor para a empresa, né? Porque ela tinha uma rentabilidade maior. Só que se o oposto acontecesse, ela tinha uma perca operacional. Para compensar isso daí, ela fez uma questão chamada derivativos, onde ela aposta na queda do dólar, na alta do dólar, e com isso ela ganha dinheiro. E essa coisa eu achei bem foda da empresa, dos próprios diretores também, é que a Sadia, quando eles começaram a fazer isso aí, eles começaram com 500 milhões de reais. E eles tinham um plano de se tornar um maior, ter um maior volume, assim, investido fora dos grandes bancos. Então, só para vocês verem que, tipo assim, pô, se você quer começar um negócio, se você quer começar alguma coisa, você tem que entrar para ganhar. Porque, pô, os caras colocaram 500 milhões de reais da empresa no mercado pra ganhar. Então, tipo assim, pô, se você quer começar um negócio, não começa, tipo, com 100 mil reais. Já entra com capital que você acha relevante, interessante. Você tem que entrar no jogo para ganhar. E assim que as empresas fazem, é por isso que elas crescem bastante, né? Então, essa é a questão, só que tipo, o livro não deu tão certo, né? Porque eles tiveram quase quebraram e tudo mais. Só que, tipo assim, essa daí não ia falir a empresa, né? Ele só ia dar um prejuízo muito grande, mas é uma questão a se observar e colocar em prática nas nossas vidas também. O quinto ponto do livro, da resenha aqui, é que, assim, a empresa, ela vai crescendo tanto e, tipo assim, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. E isso acontecia na Falcone. Porque o Vicente Falcone e os consultores, eles ficavam mais atuando fora da empresa, fazendo palestras, fazendo eventos, do que propriamente trabalhando na empresa. Então foi aí que começou a surgir várias assaduras, aí colocaram um novo CEO. Mas o que acontece de fato mesmo é que o novo CEO, ele não se dava bem com o José Godoy, né, que era o outro dono da empresa, que tinha 50%, e eles começaram a discordar e a empresa se divide. Então se originaram duas empresas, né, que são a Falcone e a Aquila, que hoje são duas empresas bem grandes no setor, bem formidáveis e tem plena expansão, provavelmente, né? Tipo, no livro... o livro, ele é de 2017. Essa parte aqui do livro é de 2017. Então, como as empresas estão quase 10 anos no mercado após o lançamento do livro, significa que são empresas que cresceram, estão crescendo e muito provavelmente não irão sair do mercado tão cedo. Aí, o último capítulo, né, que é o nosso sexto ponto aqui do livro, é que simplesmente mostra a saída do Matheus Bandeira, que era o CEO da empresa da Falcone. Mostra, o último capítulo se chama até O CEO vai a nocaute, onde os consultores, os outros diretores, né, não estavam felizes do jeito que o Matheus Bandeira tocava a empresa, por ser muito autoritário, por falar alto, por falar muito palavrão. Pedem a saída dele e ele sai da empresa. Aí é mais ou menos assim que acaba, né? Mas é claro, ele não sai de uma hora para outra, né? Ele espera eleger novos diretores, escolher um novo CEO.
Mas é basicamente assim que acaba o livro, né? Uma maneira bem anticlimática, né? Eu acho que uma forma mais interessante de acabar seria falar novos projetos, novas metas, novos desafios. Assim que eu pensei que iria estar acabando esse livro. Então, pessoal, essa foi a resenha do Vicente Falcone, um livro que fala muito sobre a biografia do Vicente Falcone, sobre a atuação pública dele, sobre as empresas de gestão que surgiram após isso daí. Então, esse foi a resenha. Então, essa foi a resenha de hoje aqui no canal, né? Mostrar sobre esse livro. É uma leitura muito prática, não sei porque eu demorei tanto, são somente 12 capítulos, galera. Se você ler um capítulo por dia, em menos de 2 semanas você já acaba com esse livro. Agora, se você ler duas em 6 dias, você acaba com ele. É uma leitura muito leve, mas eu acabei demorando bastante, mas agora está feito. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter aqui e nos vemos nas próximas resenhas. Até mais!